revolucionar, eu queria falar sobre o papo de boleiro. Porque na época você trouxe uma coisa que não acontecia. Essa coisa de tratar o boleiro da forma que ele gosta de ser tratado, como boleiro. Então como é que foi essa trajetória do papo de boleiro que eu assistia todo domingo, era fã, e era muito legal, porque depois a internet começou a copiar esse tipo de conteúdo. Muita então gente, muito bacana. né? Vamos dizer que foi um precursor do que é hoje, né? É. Mas o que aquilo, primeiro que algum presente que eu ganhei, não fui eu que inventei aquilo. Nessa época a gente estava na Record, e o Michel Lohance, que é pai do Bruno Lohance, Sim. repórter. E a gente saía da Record e a gente ia lá não é Pompeia, uma avenida que tem ali, cara. Tinha um restaurante do Vicé, um italiano. E a gente saía da Record e ia comer lá. Esse dia eu não tava, acho que eu tava viajando para fazer algum jogo. Aí tava o Luiz Henrique Fernandes, o Michel Lohance, o Rogério Micheletti, tinha mais uma galera lá. Aí o Michel me ligou, bolamos um negócio aqui. Pô, é só você para fazer, não sei o que lá. Ele me falou, mas não que é topa? Eu falei, vai chamar Papo de Boleiro. Eu falei, pô, vamos lá, vou tentar. E foi o primeiro que a gente fez, foi com o Luiz Fabiano. Sim. A ideia do Michel Lohance. E ficou tão louco esse negócio do Papo de Boleiro, cara, que foi... Aí a gente começou, né, a ideia, vamos conversar pro cara contar da vida dele, não sei o que lá. Cara, a primeira coisa que eu pedi era para não ter microfone. Porque isso aqui inibe, cara. É. E aí era um boom. Sim. Aí tinha umas duas câmeras que a gente... Tinha nem lapela, né? Não, era boom. O primeiro com o Luiz Fabiano foi lapela com fio. Eu falei, não dá, cara. Até aí arrumaram um boom, a coisa, os caras foram vendo que era legal. Sim. O que aconteceu com o Papo de Boleiro, cara? Porque acho que é a grande curva errada que o jornalismo esportivo fez. Hoje a gente acha que nós somos mais importantes que o fato, que o jogador, que o jogo, que a bola. A gente subverteu a ordem do jornalismo porque a gente acha que a opinião gera fato. E ao contrário. É o fato que te dá uma possibilidade de opinião. Sim. E o que aconteceu no Papo de Boleiro? É o cara que fala. Não sou eu só dou linha na pipa. E o jeito que eu faço é o jeito que eu sou. Eu demorei um pouco para aprender a ouvir mais do que falar. Sou ansioso em algumas situações. Eu quero falar antes do cara terminar a resposta. E eu fui aprendendo. E os caras perceberam que existia um respeito da minha parte ali, uma franqueza no que eu estava fazendo. Sim. O nome já era extremamente sugestivo, foi uma ideia dos caras, a concepção do Michel, do Luiz, do Micheletti, e eu adaptei ao meu jeito. E ele foi desenvolvendo. Cara, nós rodamos o mundo fazendo isso com os caras. E, cara, várias vezes eu fui entrevistar jogador, por exemplo, o Veiga. Ele falava, pô, ficava sentado na sala com meu pai e falava, um dia ainda vou fazer isso aí, cara, ainda vou fazer o papo. Vários caras aconteceram isso. E o mais louco, que era o que demorou para a turma entender um pouco, que não importava o tamanho do jogador. Se era um cara famoso, o Neymar eu fiz 2 vezes, com 17 e pouco com 19. Não importava o tamanho do jogador, o que importava era a história que ele tinha para contar. Então tinha uns caras anônimos que contavam umas histórias, uns caras não tão famosos, tinha uma história de vida tão grande, e o cara começava a soltar, os caras começavam a falar coisas que eles nunca falavam na vida deles. E aquilo de ter aquela câmera solta, pô, pintou o Batistinha que entrava, Batistinha quer saber, o Batistinha vem com aquelas perguntas malucas. Cara, e virou, os caras pediam, pô, ia nos treinos, o cara falava no jogo, quando é que você vai fazer comigo? Pô, tem que vir aqui pra Manaus. Os caras pediam. Jogadorzada pedia, cara. Legal. Os caras falavam, pô, você tem que vir aqui pro Ceará, tem que vir aí. Às vezes a grana não dava pra viajar, velho. Mas nessa brincadeira ficou, acho que 16, 17 anos no ar, foram mais de 16 entrevistas. Faço na rádio hoje, na Rádio Bandeirantes. E na TV, mas assim, foi o precursor. Não teve nada de novo ali, cara. Teve a leveza das câmeras soltas, os caras aparecendo. Mas era uma época que era muito microfone. engessado, cara. Então, o que teve ali de diferente? Era ser você mesmo. Sim. O cara ser ele, eu ser eu. É. E aí, mas muita gente não é que copiou, foi porque aquilo não é nada de novo, aquilo é só uma entrevista. Sim. Mas é o jeito que você faz. Sim. E aí, cara, muita gente entrou no embalo. Mas muita gente entrou no embalo. Hoje tem muito na internet. Nem existia a internet praticamente. Tá começando. Os desafios que a gente vê por aí é nada mais que papo de mesmo na boleiro. televisão. Muita gente na televisão fez algo parecido. Mas não dá para falar assim, estão copiando. Não é que estão copiando, porque era uma entrevista. É o jeito de fazer. E é normal na Cada um TV, tem o né? jeito de fazer. Sim.
E o meu jeito, os caras adoraram os boleiros. Pegavam, era muito louco. Os caras vinham pedir pra fazer, cara. Qual que era o seu favorito? Se é que tem um. Ah, não tem. Cada um é uma história, cara. Como a melhor Copa. Não tem, cara. Não Cada tem, uma tem cada- a sua história. Tudo é legal. Mas você tem um que você mais gostou, assim, que você pode Ah, falar assim? Ou você fala, Ou esse mais aqui eu... memoráveis, É. né? De repente. Não, teve uma época que nós fomos pra Milão. E a gente fez lá, tava jogando o Thiago Silva. Falou, o Pato tava lá e o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, depois da Copa, da Olimpíada da Copa de 2006, fazia quase 2 anos que ele não dava entrevista, cara. Ele foi lá, ficou 1h30 falando com a gente. O assessor de imprensa do Milan, ele não acreditava. Falou, vocês ficaram 1 hora com o Thiago Silva, 1 hora com o Pato, almoçaram com os caras aqui, lá no Milan. Aí você ficou 2 horas com o Ronaldo. E ele ia falar pro Ronaldo, falou, meu, dá um tempo. Era o tal de Pipo, nunca me esqueço. Falou, mas o que vocês têm? Eu falei, com esses caras desde criança, meu. Lá na Itália não tinha isso. Onde a gente ia era assim, na Turquia. Onde a gente ia, cara. Você já foi no Uzbequistão lá, na época do Rivaldo? Não. Não. Eu peguei só o Roberto Carlos no Fenerbahçe. No Fenerbahçe, é. Ele já tinha saído. Cara, mas assim, os caras não acreditavam, porque os jogadores gostam de fazer isso, porque, cara, eles falam da vida Sim. deles, eles falam deles. Não sou eu induzindo o cara a uma resposta, eu sou dolinha, cara. E aí os caras pegaram confiança, aí vão vendo, pegam confiança, e os caras soltavam, cara. Os caras soltavam. Eu adoro, eu quero voltar a fazer, uma hora vai rolar. É que hoje, como tem tanta coisa, ficou mais difícil. Mas naquela época era uma novidade, era um boom, cara. Demais. Eu acho que aquilo foi até mal aproveitado, cara. Podia, saca, ter sido melhor aproveitado. Eu, se fosse um pouco mais malandro, talvez já tivesse levado pra internet, tocado o barco. Mas, cara, assim, eu adoro fazer. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer na minha vida foi isso aí. E viajar, né? Viajar do caralho. E aí,